Mas um Estado americano lançou a sua proposta para trazer de volta as leis Jesus, leis dominicais. E apesar de ter sido reprovada, vamos procurar entender aqui quais são os argumentos que eles usaram para propor esta lei e como isto pode voltar em breve. Não só o projeto de lei para a Blue Law, mas também o projeto para os 10 mandamentos nas escolas públicas está sendo debatido neste estado. Veremos isto nesta atualização profética. Que sejam todos bem-vindos a esta apresentação. Por favor, compartilhe, que eu acho importante para todos. Irmãos, eu já disse para vocês que as propostas dominicais nos Estados Unidos da América surgirão primeiro nos estados, para depois se tornar uma lei federal, da mesma forma que aconteceu, por exemplo, com a lei sobre o homossexualismo e o aborto. Isto começou primeiro nos estados, até que se tornou uma lei federal. Vejam, por exemplo, numa das apresentações passadas, eu mostrei para vocês que o republicano da Câmara, que é membro dos Santos dos Últimos Dias, propõe um projeto de lei para impedir que as franquias abram aos domingos. E qual foi o argumento dele? Ele citou a liberdade religiosa. Aí está o deputado Ken Ivory. Ele propôs uma medida para preservar um dia de descanso ou adoração para os franqueados. Isto é de 9 de janeiro de 2025. E nós entendemos que Ken Ivory é membro contribuidor do projeto 2025 e nós vimos que em vários estados já o projeto 2025 já vem implementando suas medidas, trabalhando para trazer aquilo que eles propõem como solução para os vários desafios morais, sociais e econômicos da América. Vejam aqui, já tinha compartilhado com vocês, só quero lembrar e avançarmos. Vejam aqui. Partes da lista do projeto de políticas radicais do projeto 2025 já estão em exibição em vários estados americanos. Nós não podemos ter dúvidas quanto a isto, irmãos. O movimento já está a trabalhar nos estados para influenciar as leis estaduais para que de fato consigam a apostasia nacional, que é a lei federal. Agora vejam, não só o estado de Utah está buscando esse projeto de lei para o descanso dominical, para o fechamento de domingo. Dakota do Norte também nos surpreende agora, lançando um projeto de lei para restaurar a Blue Law. Vejam aqui, irmãos, isto é de 14 de janeiro de 2025. Legisladores de Dakota do Norte analisarão proposta para trazer de volta as leis Jesus. E para todos aqueles que não sabem o que é lei azul, por favor, escrevam aí na Google Blue Law ou lei azul. São leis dominicais que existem em vários estados americanos, mas que muitas delas não são aplicadas agora, que remontam a séculos. Nós veremos daqui a pouco. Vejam só. Projeto de lei que aborda as leis Jesus anteriormente revogadas será considerado novamente na Câmara dos Representantes de Dakota do Norte. E queridos, eu fiquei chocado, fiquei impressionado com os argumentos que eles usaram para procurar conseguir a votação desta lei. Nós veremos daqui a pouco também. Vejam só, eu estou trazendo aqui vários sites de notícia para que vocês não digam que eu estou inventando. E vou colocar vídeos onde eles falam sobre isto, certo? Dakota do Norte considera trazer de volta as leis Jesus com o projeto de lei 1150 da Câmara. Queridos, é dito que os legisladores de Dakota do Norte estão debatendo o House Bill 1150, que poderia reintroduzir restrições às operações comerciais durante as manhãs de domingo. Os defensores do projeto de lei argumentam que ele preserva o tempo da família e incentiva o descanso. Aí estão os argumentos, mas veremos ainda 3 argumentos completos que estes legisladores levaram para que pudessem conseguir a votação deste projeto de lei.
projeto de lei dominical, projeto de Blue Law, meus irmãos. Vamos escutar. My name, for the record, is Matt Heilman. I'm a state representative from North Dakota's 7th Legislative District in Bismarck. Meu nome para registro é Matt Heilman. Eu sou um representante estadual do 7º Distrito Legislativo de Dakota do Norte, em Bismarck. I come before you today to testify in favor of House Bill 1150. This legislation is to undo the repeal from House Bill 1097 from the 2019 legislative session. E eu venho aqui hoje para testemunhar a favor do projeto 1150 da Câmara. Esta legislação é para desfazer a revogação do projeto de lei 1097 da sessão legislativa da Câmara de 2019. And many have been asking me why the bill language is the way that it is, and it's, they say it's a bit odd, but that was what was existing in state law prior to the repeal in 2019. Muitos me têm perguntado por que a linguagem do projeto de lei é do jeito que é, e vocês sabem que é um pouco estranho, mas era o que existia na lei estadual antes da revogação em 2019. Ok, na introdução eles dizem que querem restaurar uma lei que já existia no estado, que foi revogada em 2019. Mas a pergunta que eu faço é, se foi revogada em 2019, significa que existia antes de 2019. De onde é que vêm essas leis que existiam até 2019, quando foram revogadas? Surgiram em 2010? Surgiram em 2000? Em 1950? Não, estas leis remontam dos anos 1800 nos Estados Unidos da América. Vejam aqui, irmãos, links na descrição. Vejam aqui, neste post, beisebol e leis azuis. É dito aqui, em 1885, a legislatura do Arkansas proibiu o beisebol dominical junto com uma série de outras atividades. Percebem? Eles querem resgatar uma lei que foi revogada em 2019, mas que remonta dos anos 1800 na América. E o que esta lei em especial trouxe aos guardadores do sábado? Que consequências os guardadores do sábado tiveram por causa destas leis? Vejam aqui, links na descrição. Os adventistas do sétimo dia, que não reconhecem o domingo como o sábado, foram especialmente mal recebidos no Arkansas durante a década de 1880, quando mais de 200 adventistas foram processados. E lembram que até a irmã White, mesmo no livro Eventos Finais, aborda sobre esta questão, falando de 1880, quando uma lei dominical estava para ser votada. Queridos, as leis, a Blue Law, sempre vai favorecer o guardador do domingo e desfavorecer o guardador do sábado. Não importa de que maneira as pessoas busquem tentar embelezar esta lei. Esta lei foi criada com o objetivo de exaltar o descanso dominical e pisar o santo sábado do Senhor. E nunca será diferente. Vamos continuar. First benefit to Blue Laws is rest and recovery. Employees are working many long and exhausting hours throughout the week. O primeiro benefício para as leis azuis é o descanso. E os funcionários estão trabalhando muitas horas e exaustivas durante a semana. Employees having additional time to rest and improve their mental health, which is a big problem in 2025. Funcionários tendo tempo adicional para descansar e melhorar sua saúde mental, o que é um grande problema em 2025. A second benefit is that it incentivizes community and family time. People have more time set aside to engage with their family members and engage in different community activities going on. O segundo benefício é que incentive o tempo comunitário e familiar. As pessoas terão mais tempo para se envolver com seus familiares e se envolver em atividades comunitárias. The third benefit is for people who are religious. O terceiro benefício são para pessoas que são religiosas. Aqui estão os 3 argumentos que, inclusive, já partilhei várias vezes com os irmãos, de pastores até evangélicos que saem e dizem que estes são os benefícios de trazer de volta a Blue Law, a lei azul. Eles falam primeiro sobre a melhoria da saúde mental. Quantas vezes mostrei para vocês, irmãos, sites de saúde dizendo trazer de volta a Blue Law para melhorar a saúde mental. Eu acredito que no ano passado, até lá no começo do ano passado, falei muito sobre essa questão. E eles não esquecem isto. Eles estão escrevendo, anotando isto, levando os estados para ser votado por lei. Segundo argumento, tempo de descanso comunitário. Meus irmãos,
tempo de descanso comunitário. Que haja um dia de paragem para todos os trabalhadores. E esta é uma luta de quem? De quem em especial? Do Papa de Roma. Esta é a luta do Papa de Roma. Trabalhar aos domingos não é bom para a sociedade. Terceiro argumento, para culto religioso. Para culto religioso, meus irmãos. Estes são os 3 argumentos que estes homens levaram para a Assembleia Legislativa. Vamos continuar. And I believe the small sacrifice to empower the working class to enjoy the benefits that I've mentioned for a few hours off every Sunday is, reasonable. Eu acredito que pequeno sacrifício para capacitar a classe trabalhadora para aproveitar os benefícios que mencionei por algumas horas de folga todos os domingos é razoável. Se eles estão falando de liberdade religiosa, não escutei nada no pronunciamento dele que fale sobre outro dia não ser o domingo. Portanto, fica claro mais uma vez que o objetivo aqui é elevar o domingo. Estas leis vêm para beneficiar somente o guardador do domingo. E os guardadores do sábado não serão reconhecidos, mas como em 1880 serão mal vistos na sociedade. Meus irmãos, mesmo na apresentação passada que falamos sobre algo semelhante, daquele estado de Utah, no projeto de lei que eles escreveram para Blue Law, não aparece nada sobre o sábado bíblico. É só sobre o domingo. E mesmo assim eles falam sobre liberdade religiosa. Liberdade religiosa para todos. Como liberdade religiosa para todos, se apenas o domingo é que eles querem? Vamos continuar. You may or may not know this, but we have basically 4 structures in our world. Você pode não saber disso, mas temos basicamente 4 estruturas em nosso mundo. We have, in terms of seasons, the month is by the moon and the year is by the sun. Those are all natural, observable things. That's why we have 365 days. Temos em termos de estações. O mês é pela lua e o ano é pelo sol. Todas são coisas naturais observáveis, por isso temos 365 dias. The week, however, is very unique. There's only one source of the week, and it's not naturally observable. Na semana, no entanto, é único. Há apenas uma fonte da semana e não é naturalmente observável. It comes directly from the Bible, and that's why I'm bringing it up. Because where do you first find the rest day? Some call it Sabbath. For this purpose, I think it's better to use the term rest. And that is in Genesis 1 and 2. Onde você encontra pela primeira vez o dia de descanso? Alguns chamam de sábado para esse propósito. Eu chamo de descanso. Isto está em Gênesis 2, 1 e 2. Uau! Este homem está dando estudos bíblicos aos legisladores. Está dando estudos bíblicos. E ele diz, onde é que se encontra pela primeira vez o descanso? Em Gênesis. Ele diz também que alguns chamam de sábado, mas eu não chamo de sábado, chamo de descanso. Fato é que o próprio Deus chamou o 7º dia de sábado. Em Êxodo capítulo 20, começando o verso 8, lembra-te do dia de sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Portanto, o 7º dia da criação não é outro senão o sábado. Não é um mero dia de descanso, é o sábado, o 7º dia da semana, o verdadeiro dia de descanso. Vamos continuar. Why is that unique? Because I would like to propose that that's the difference when we're talking about a higher law than our laws. There's a difference between faith-based and design-based. Isto é único, porque eu gostaria de propor que essa é a diferença quando falamos de uma lei superior às nossas leis. Há diferença entre fé e o design. And I think there's a lot of people in our culture, yes, the repeal happened by 150 legislators, but it didn't happen by a measure of the people. And I would argue that if the people really had a choice, especially those that do remember, in fact, I remember when the whole day was closed, I think that everybody in our culture would agree that, or I should say the majority of our North Dakota culture would agree that things worked better under that design. E acho que há muitas pessoas em nossa cultura que, sim, a revogação aconteceu por 150 legisladores, mas não aconteceu por uma medida do povo.
E eu diria que se o povo realmente tivesse escolha, especialmente aqueles que se lembram, eu me lembro quando o dia inteiro estava fechado, acho que todos em nossa cultura concordariam com isso. Ok, irmãos, perceberam o que ele disse? Em 2019, 150 legisladores derrubaram a Blue Law no Estado. Derrubaram a Blue Law no Estado. Mas não foi o povo quem derrubou, diz ele. Foram 150 legisladores. Se o povo tivesse a oportunidade de escolher, essa lei voltaria. E ele fala dos momentos maravilhosos em que o domingo inteiro era consagrado ao descanso. Que o domingo inteiro era consagrado ao descanso. Amados irmãos, de acordo com o Espírito de Profecia, o livro Grande Conflito, quem no final vai pedir que voltem as leis dominicais? São os legisladores? Não. É o povo. É por isso que ele diz, 150 derrubaram, mas se o povo tiver a coragem de pedir novamente, isto pode acontecer. Vejam aqui, a corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. Mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor de quem? Do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Certo? Então é o povo que no final vai pedir, e diante da petição do povo, nenhum legislador pode votar ao contrário. Certo? Vamos continuar. Of all, not just the founding fathers, but almost everybody during that time when they discussed the Sunday Blue Laws were in favor of them. And guess what? Não apenas dos pais fundadores, mas de todo o mundo durante aquela época em que eles discutiram as leis azuis de domingo. Eles estavam a favor delas. E adivinhem? They're the ones that gave us our liberty. So if we're talking about liberty and freedom for business and freedom for people, why would those who actually gave us the liberty and defined it for us have been all in favor of the Sunday Blue Laws? That just doesn't make any sense. Elas são as que nos deram nossa liberdade. Então, se estamos falando de liberdade para os negócios, liberdade para as pessoas, por que então aqueles que nos deram a liberdade e a definiram para nós têm sido a favor das leis azuis de domingo? Isso não faz sentido. Irmãos, perceberam o que ele disse? Os nossos pais fundadores que nos deram a liberdade civil, a liberdade religiosa, apoiavam as leis azuis. E por que hoje nós vamos falar que as leis azuis não são boas por causa da liberdade do comércio, liberdade pessoal? Se aqueles que nos deram a liberdade apoiavam as leis dominicais, por quê? Em outras palavras, votar a lei dominical é apoiar a liberdade. Queridos, infelizmente ou felizmente a lei não foi aprovada desta vez, mas pelo menos houve a tentativa de aprovação dessa lei, com argumentos que o Espírito de Profecia nos apresenta. Veja, irmãos, legisladores de Dakota do Norte rejeitam moção para leis azuis de domingo. Podemos entender um pouquinho a razão de não ter passado essa lei, mas vos digo que em breve este pedido voltará, este projeto voltará, e a América estará muito mais preparada para votar este projeto de lei, não só em Dakota do Norte, não só em Utah, mas em vários estados americanos. O movimento, meus irmãos, para isto não para. Vejam aqui, links na descrição, vejam aqui. Isto é, de 13 de janeiro de 2025, alguns legisladores dos Estados Unidos da América querem mais cristianismo na sala de aula. Trump poderia encorajar seus planos. Quem que quer mais cristianismo na sala de aula? Legisladores americanos. Legisladores americanos do mesmo estado de Dakota do Norte. Alguns que votaram contra a lei, a Blue Law, por enquanto, mas que também estão apoiando os 10 mandamentos na esfera pública, na praça pública. Vejam aqui, legisladores conservadores nos Estados Unidos estão instruídos a introduzir mais cristianismo nas salas de aula das escolas públicas, testando a separação entre igreja e Estado, inserindo referências bíblicas nas aulas de leitura e exigindo que os professores afixem os 10 mandamentos. Ah, sim, gostei. Os legisladores foram instruídos. Então eles receberam uma instrução para promover o cristianismo na praça pública. Vejam aqui,
projeto de lei dos 10 mandamentos apresentado na Câmara de Dakota do Norte, em inglês ND, Dakota do Norte, 10 de janeiro de 2025. Aqui também, 15 de janeiro, apoiadores e oponentes testemunham sobre o projeto de lei do Dakota do Norte que exige que os 10 mandamentos sejam exibidos nas escolas. E lembrem-se, irmãos, eles não querem de volta os 6 mandamentos. Afinal de contas, se é contra a imoralidade que eles estão lutando, os mandamentos morais dos 10 são apenas 6. Começando do 5º para o 10º. São os 10 mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo e que regem a nossa moralidade e conduta na sociedade. Não, eles não querem restaurar os 6 mandamentos morais. Querem os 10. E lembre-se que os primeiros 4 têm a ver com a adoração, a maneira como se adora e quando se deve adorar no contexto do 4º mandamento. Queridos, de uma coisa eu tenho certeza. Na onda do movimento, nós veremos a América, estado por estado, aprovando leis dominicais em breve. Estas leis dominicais tenho a certeza que virão assim, numa primeira fase, bem bonitinhas, como dizem, para ajudar a trazer liberdade. Mas não, um dia elas vão se tornar opressivas. E voltaremos ao tempo de 1880, quando o povo de Deus, o povo adventista, teve que escolher obedecer a Deus ou aos homens. E aqueles que obedeceram a Deus tiveram suas casas queimadas, tiveram suas propriedades confiscadas e outros até a morte. Mas isto de forma alguma deve nos assustar. Isto é profético e nós sabemos que quando a profecia se cumpre, mostra que a maior profecia em breve também vai se cumprir, a segunda vinda de Cristo. Nós precisamos estar prontos, preparados espiritualmente, emocionalmente, fisicamente para estes dias finais e que Jesus guarde o seu povo, que o Espírito Santo habite na sua vida, que você, amado irmão, brilhe neste tempo e leve outros ao conhecimento da verdade. Nós iremos terminar com uma oração. Eu espero que você compartilhe este vídeo e na próxima apresentação nós viremos para dar continuidade acompanhando os eventos finais da profecia bíblica. Obrigado, Senhor, por este momento especial. Vem estar conosco, vem nos ajudar nestes dias, que seguremos o seu manto de graça, Jesus, e jamais permitamos que o Senhor vá sem nos abençoar. Eis-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos a levantar e a transmitir o Evangelho, pois o tempo está acabando. Em nome de Jesus. Amém.